Jornal do Meio-Dia. Você sempre bem informado. A Adamantina que eu quero é uma cidade próspera, uma cidade onde as crianças possam ter oportunidade de conhecer o esporte, terem saúde, educação de qualidade, onde os adultos possam ter oportunidade de emprego e também de moradia. É uma cidade onde as pessoas e a população possam se orgulhar de onde moram, uma cidade bonita, limpa, onde as pessoas tenham prazer em falar que moram em Adamantina, onde os seus governantes e os políticos possam ter orgulho de falar que fizeram algo pela cidade. Essa é a Adamantina que eu quero. Muito bem, mais uma vez boa tarde para vocês, novamente ao vivo, agora também através da nossa página no Facebook. Saudações aí ao grande Wesley Meira, né, Cleide? Grande, né, CEO aí da empresa, né, LRG Construtora. Muito obrigado por participar conosco. E se você viu aí esse vídeo e gostou, você pode fazer a mesma coisa, né? Grave um vídeo dizendo que é da Adamantina que você quer. Aproveite para dar algumas sugestões. Nós estamos em ano político, né? Vamos ter as escolhas aí para os nossos governantes pelos próximos 4 anos. E aí a sua sugestão já vai ficar como dica, né? De quem, como você, gosta de Adamantina. Você grava, tem que ter no máximo 40 segundos esse vídeo. E aí você envia para nós aqui no nosso WhatsApp. 99705-1079, tá? 99705-1079. E o seu vídeo vai ser evidenciado aí nas nossas redes sociais. Vai ser mostrado aqui também nesse horário do Jornal do Meio-Dia. E eu digo que esse aqui é o espaço nobre do jornalismo, porque além de tudo a gente pode prestar serviços, né? E mais ainda, evidenciar pessoas que na maioria das vezes têm um trabalho assim bem anônimo, né? Bem discreto, mas que fazem assim um grande trabalho, um grande bem e consegue fazer a diferença na vida do outro. Esse, por exemplo, é o caso do professor. Em especial, o professor que está conosco hoje, o Matheus Sacomã, que apesar de jovem pra caramba, já tem um currículo. Agora, o melhor detalhe no seu currículo é ser filho do Daír e da Cidinha. Boa tarde, Matheus. Prazer em recebê-lo. Boa tarde, eu agradeço o convite, muito obrigado. E obrigado também por oportunizar esse espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre história hoje. Puxa, e a história é sensacional, né? História é responsável por fazer com que as gerações mudem, mas o conhecimento continue, né? As referências importantes sejam conhecidas. Isso tudo é responsabilidade do professor de história, entre outras, né? Sim, exato, exatamente isso. A gente luta para construir uma sociedade assim mais justa e que se transforme ao longo do tempo e que esses alunos que passam pela gente possam ser agentes dessa transformação e contribuir para um país melhor, né? E como não fazer história, né? Aquele que não faz história é um anônimo na vida, né? História no município, não, na família, começa na família, na comunidade, no município, né? E quiçá, aquele que pode fazer a diferença, como eu falei aqui, na vida das pessoas, como é o caso do professor, né? Sim, de fato. Eu costumo dizer para os meus alunos, assim, tanto alunos a nível universitário, quanto também nas escolas, que um país que não conhece o seu passado, uma população que não conhece o seu passado, na verdade, ela não consegue construir um futuro, né? Então é essencial o conhecimento histórico, você de fato conhecer as raízes, por que nós chegamos ao momento atual, né? É algo primordial para a gente poder agir e transformar essa sociedade. Quais as bases da nossa cultura? Só a história pode contar, né? Onde ela começou, no nosso caso aqui a referência europeia da colonização e tal, as influências holandesas e tal, que também vieram para cá, num país continental como o nosso, né? A história do Brasil não é só o descobrimento com as caravelas, não. Muito pelo contrário. A política brasileira foi forjada a partir daí, as referências vêm daí, né, Matheus? Exatamente. O ideal é que todos tivessem esse conhecimento, né, das nossas raízes, da formação, do período do Brasil colônia, que na verdade a gente pertencia a Portugal, então tudo isso aqui era português, na verdade. O Brasil mesmo, ele se solidifica ali a partir do processo de independência de 1822, e entender, por exemplo, o processo de escravidão feito aqui, a desigualdade que foi construída já há muito tempo, tudo isso reverbera de alguma forma no nosso momento atual, né? E eu falo que o ofício de historiador está pautado muito nessa ação de investigar esse passado, né? De procurar as relações que foram sendo construídas ao longo do tempo, dentro da cultura, dentro da economia, dentro das questões sociais, né? Para a gente conseguir entender melhor esse nosso período.
Um erro assim que é muito comum, né, do pessoal comete muito é dizer assim, mas história é coisa de museu, a história estuda o passado. Na verdade, esse é um erro e a gente está tentando lutar para mudar um pouco esse quadro, porque na verdade a história ela é uma ciência que analisa, estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo nesse passado, né? Então o nosso objeto não é o passado, mas é o que a gente sempre fez, né? Desenvolveu lá atrás. E hoje é o reflexo daquilo. Isso, exatamente isso. E essa compreensão eu acho que é essencial também para que as futuras gerações exerçam um papel interessante de participação política, de cidadania, de respeito ao meio ambiente e de respeito às diferenças também. Eu acho que esse é o caminho, né? Pelo menos que a gente imagina para construir uma sociedade melhor, né? Não tenho dúvida. Antes de seguir aqui, eu queria agradecer aqui meu amigo Euclides Delay. Alô, Cridão, lá de Núbia Paulista. Muito obrigado, viu, Cridão? Sempre com a gente. A Neide Bordini, também o professor Aguinaldo Carvalho. Alô, professor, um grande abraço para o senhor também, né? E o Daír e a Cidinha, que são os pais desse fenômeno aqui, né? Que está conosco hoje, o Matheus Sacomã. Daír, abraço. Dona Cidinha, tudo de bom, viu? É um prazer receber o filho de vocês aqui. Ainda relacionado à história, né? Daqui a pouco a gente vai falar onde você leciona e tal. Sim. Mas tem umas questões interessantes. Uma chega a ser engraçada, né? Muita gente fala que a cultura da tal da lei de Gerson teria surgido aqui porque quando Portugal fez a descoberta, eles não tinham condições de ocupar, eles estavam num momento difícil. E eles não se fixaram aqui do jeito que deveria. E aí começou a vir, né? Os holandeses, pegou lá no Nordeste, né? Os franceses começaram a dar uns pitacos, e eles falaram, a gente precisa ocupar lá, que aquilo é colônia nossa. Aí diz que esvaziaram todas as cadeias lá, pegaram tudo que tinha de ruim lá preso, que não podia ficar no país, encheram os navios e mandaram para cá. Chegou aqui, a malandragem enrolou os índios, trocava espelhinho por ouro, e aí criou-se essa cultura. Isso é, lógico, isso não é história, isso é lenda, né? Na verdade, eu acho até interessante que no momento atual, ainda mais esse momento de youtubers, de todo mundo está conectado, né? Nós, historiadores, nós podemos aproveitar esses espaços para então trabalhar de uma forma assim, interessante, legal, bacana, e tentar dar uma visão mais interessante sobre esses eventos do passado, né? Eu costumo dizer, assim, antes de entrar bem no que você comentou, que a nossa função de historiador, na verdade, a gente não busca nunca uma verdade absoluta. Isso não existe. O historiador também não julga, essa não é a nossa função. O passado, ele é cheio de perspectivas e a gente pode trabalhar várias dessas perspectivas sobre um determinado evento histórico, por exemplo, né? Eu costumo fazer uma brincadeira com meus alunos no primeiro dia de aula, principalmente na universidade, que é a seguinte, falo assim, pessoal, vamos lá, agora vocês vão desenvolver um documento histórico aqui, pessoal de vocês, vão colocar a data e tal, e vão colocar suas impressões da nossa primeira aula, né? E aí, beleza, depois isso é sempre uma brincadeira e no fim eu comento com eles. Então, o evento histórico, nesse caso, no exemplo, é a minha aula. Ela aconteceu, eu entrei lá em determinado dia, em determinado horário, e isso ninguém muda, né? Então, os eventos históricos ninguém consegue mudar. Acontece e beleza. Agora, nesse grupo de alunos meus, cada um vai desenvolver uma opinião. Você vai ter aquele aluno que vai falar, gostei do professor. Não gostei, fala demais, né? É complicado. Mas a partir disso, a gente consegue ter uma visão do que foi aquele momento, né? Então, a história nunca ela visa essa questão de trazer o passado inteiro para cá. Porque alguém conta, né? Isso, de trazer o passado todo para cá, porque isso é impossível, mas a gente trabalha com várias perspectivas para interpretar esses eventos e de alguma forma contribuir para entender o nosso período, porque na verdade tem sempre alguma coisa no presente que incomoda a gente. Por exemplo, hoje em dia as questões políticas, questão de desigualdade, e aí a gente busca lá no passado as raízes desses problemas, né? Mais ou menos por aí o caminho. Agora, quanto a essa cultura, isso aí também já é lenda, isso não é história. Não. Aqui no caso dos portugueses, né, nas primeiras décadas, eles ainda estavam muito voltados para a exploração da Ásia, né, naquele contexto. E aí a gente costuma dizer que a colonização mesmo vai começar a partir de 1530 mais ou menos, né? Aí sim a gente tem uma efetivação desse processo de colonização, né? E até aí esse período fica meio que em stand-by, né? Mas é interessante, como eu comentei, a gente usar esses mitos, essas historinhas para a gente poder trabalhar de uma forma mais aprofundada o que de fato aconteceu, né? É um meio também, né? De você fazer a história ficar mais interessante, mais atrativa. Sim, leva até no bom humor e aí você passa a mensagem séria. Isso. Agora, sem dúvida nenhuma que a presença dessas outras culturas, como no caso os franceses, os holandeses, principalmente, que chegaram lá
né, na região Nordeste, trouxeram cana e tal. Isso contribuiu muito também, né, com o patrimônio cultural do Brasil e histórico, né? Se você vai no Nordeste, os edifícios, se você vai na Bahia, a contribuição dos portugueses está lá no Pelourinho e tal. Então essa mistura contribuiu bastante para a cultura nossa também, né? Sim, com toda certeza. O processo de construção cultural do Brasil, na verdade, a cultura ela nunca está exatamente finalizada, né? A gente sempre modifica e avança. E essas populações, sejam elas europeias, africanas, os nossos nativos que já estavam aqui, todos eles contribuem de alguma forma para o desenvolvimento do processo histórico, para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? E a gente chegar até esse momento com essa riqueza cultural, como você mesmo afirmou, que configura o Brasil, né? Mas também dentro desse contexto eu acho bem bacana falar, porque há meio que um mito também de que o Brasil é o país da miscigenação e como se a gente não tivesse conflitos aqui, não tivesse contradições, né? Até há algumas pessoas que afirmam, assim, por exemplo, que a escravidão foi algo muito brando, mas eu sempre falo, gente, não existe isso. Privação de liberdade, transformação do ser humano em um objeto de venda, não interessa. Isso é horrível, é terrível. Isso não é brando em nada. Nada. E há essa desconstrução, na verdade, desses pontos, né? Por isso que eu acho que nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades como essa que vocês estão concedendo, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, para a gente trabalhar esses aspectos e, na verdade, fazer com que as pessoas consigam refletir. Tá? A função do historiador não é impor nada, né? Eu, por exemplo, na sala de aula, eu lido com alunos que são de esquerda, de direita, de centro, às vezes não tem nenhum espectro político, e eu sempre digo que a minha função não é impor nada, né? A gente trabalha os eventos históricos, as análises que outros historiadores fizeram, né? E a partir disso as pessoas são livres para refletir. Então eu fico muito feliz quando eu vejo meus alunos refletindo, independente da opinião que eles vão colocar, lógico, dentro de um respeito às diferenças, dentro de um respeito aos direitos humanos, mas a função do historiador é colocar as pessoas para refletirem e conseguir reconhecer isso que está ao redor dela, né? Costumo brincar também com meus alunos para que você não seja tapeado, não seja enganado. A história te dá as ferramentas para conseguir visualizar tudo que está acontecendo ao seu redor. E né? criar uma opinião própria sobre isso. tudo. Ser crítico e, ao mesmo tempo, participar. Né? Porque se a gente busca sempre uma mudança, principalmente no caso da América Latina, os nossos países ainda enfrentam muita desigualdade, muitos problemas políticos, corrupção. Né? A gente precisa mudar esse quadro. E somos nós que devemos fazer isso. Eu costumo ouvir de muitas pessoas assim que, mas são os políticos, nós votamos neles e eles têm que realizar essas modificações, essas transformações. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se contradizem porque elas falam o seguinte, nenhum político presta, ninguém está lá fazendo o que deveria fazer. Então, como é que você vai colocar neles, né, essa transformação se você mesmo não acredita? Então, eu sempre digo que a transformação somos nós que devemos fazer. Também na hora de votar, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no relacionamento com as pessoas. Se a gente não ter essa ideia de mudança, o Brasil vai continuar. Daqui 20, 30 anos você vai me chamar aqui de novo e nós vamos continuar falando dos mesmos problemas, porque enquanto a gente não entender que isso é primordial, a mudança realmente não vai acontecer. Que ela não acontece sozinha se a gente não fizer. Nós temos que ser os agentes dela. Exatamente. E nada melhor do que nos fortalecermos na nossa cultura, nos nossos conhecimentos, porque aí assim você vai também analisar as histórias de quem você vai votar, no caso, como as pessoas falam. Perfeito, né? Isso, exatamente. Você tem que levantar a história, né? Não vou votar porque ele tem olhos bonitos ou por isso ou por aquilo. Isso também é um erro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu professor Wilson Guerreiro, o famoso Wilson Guerreiro Capoeira lá de Oswaldo Cruz. Ele está dizendo aqui, que a cultura é uma ferramenta para uma vida toda sempre em evolução, não tenha a menor dúvida disso. Aliás, Perfeito. A capoeira é uma das contribuições da cultura negra, né, da cultura afro aqui para nós. São várias. Sim. E eles, embora o sofrimento, eles nos ajudaram a construir alguma coisa, né, em termos culturais e históricos muito importantes. Claro. É um legado enorme, né, Sim. professor? As manifestações que têm essas características e traços africanos são muito interessantes e muito presentes na nossa cultura. Né? E de vital importância para a gente entender todo esse processo histórico que a gente está falando. Nós estamos juntando tudo aqui nesse momento, né? Mas desde o período colonial. Desde o período colonial até aqui. E aí me vem uma coisa também na cabeça que eu acho legal a gente comentar, né? Essas questões das datas no Brasil, elas são interessantes porque a gente rememora, relembra. Porém, assim, eu não sou um cara muito a favor, né? Por exemplo, a gente tem o Dia da Consciência Negra. Tá, legal.
Mas da forma que é passado muitas vezes para os nossos alunos, parece que o Dia da Consciência Negra é exatamente só aquele dia, que nos outros a consciência se desfaz. Que o Dia da Mulher é lá o 8 de março, que nos outros dias não é Dia da Mulher. Se você guardar aquele dia, o resto você pode massacrar. Isso. Às vezes, lógico que essa não é a intenção. A intenção realmente é lembrar, é debater. A gente aproveita essas datas para oportunizar essa discussão, né? Mas a gente precisa passar também para a sociedade, para os nossos alunos, que não é só a data. Claro que é muito mais do que isso, e isso precisa estar funcionando ao longo do ano todo, isso digamos assim. Teria que ser só icônico, né? Isso. Para que você pegue o significado desse dia e viva, né? Isso. Ele no dia a dia, senão Correto. Não adianta nada você ter, né? Deixa eu cumprimentar também aqui meu caro amigo professor Cabão, Carlos Roberto de Oliveira. É ele que está lá. Né, em Oswaldo Cruz também, grande árbitro de futebol. Lu Sacomã, você conhece? Conheço, opa. Então tá bom. Tá aqui também batendo palminhas para você. Legal, valeu. Valeu, professor Wilson Guerreiro. Bom, olha, nós estamos aqui com o professor e historiador Matheus Sacomã, que essa semana, né, está comemorando duas coisas importantes. Primeiro, ontem, o dia do historiador, né? Certo. Mas também o fato de ter sido reconhecido, né? Esse dia que é agora dia 18? Na verdade, no dia 19 é o dia do historiador, que nós já temos definidos há alguns anos para lembrar da importância do nosso trabalho. E no dia 18, o presidente Bolsonaro, ele regulamentou, assinou a lei que regulamenta a profissão do historiador, que já era uma luta que vinha acontecendo há muito tempo, né? Muitas profissões já são regulamentadas no Brasil, e os historiadores estavam um pouco de lado nesse sentido, né? Por várias questões, pelo peso do período da ditadura militar e tudo mais. E aí, de uns anos para cá, num arco aí de 8, 10 anos mais ou menos, a gente veio trabalhando para conseguir a aprovação e a regulamentação da nossa profissão, que é de extrema importância, né? Eu vi algumas críticas relacionadas a isso como uma espécie de reserva de mercado, né? Mas se a gente for ver, eu não posso simplesmente acordar um dia e falar assim, bom, hoje eu vou atuar como médico, vou consultar as pessoas sem ter uma formação, vou construir um prédio sem de fato ser um engenheiro, né? E nós historiadores, nós também precisamos ter essa formação, que é essencial dentro da academia, a formação universitária. Temos os nossos métodos de trabalho, então reconhecer a nossa profissão é essencial. E também em relação a essas críticas, né, de reserva de mercado, na verdade a criação da lei do historiador é uma lei bem aberta, né, porque ela possibilita pessoas que há 5 anos já exerçam a atividade de historiador, mesmo sem ter a formação, ela também pode ser reconhecida como historiador. Coisa que em outras profissões a gente não tem essa abertura, né? Então, como eu costumo dizer, a história acolhe a todos, né? E nessa regulamentação isso também ocorreu. Mas é importante para que a gente consiga incentivar os nossos jovens a vir para a universidade, para estudar história, e também poder atuar em várias áreas, né? E entender a importância que isso tudo tem, né? Como Sim, você colocou. Principalmente porque é muito gratificante a gente trabalhar com os alunos e conseguir visualizar que eles compreendem essa questão de ter que refletir, de entender o meio onde eles vivem, de se tornarem críticos, até dentro das próprias comunidades primeiro, depois município, isso vai avançando, né? Nós somos células aqui, mas a gente faz parte do todo, tudo começa aqui. Claro, exatamente, né? Então acho que essa aprovação da nossa profissão veio também para abrir esse leque de opções para nós, né? Por exemplo, eu gosto de me usar como exemplo porque eu consigo explicar melhor, né? Além de atuar nas escolas e na universidade, eu também trabalho com composição de material didáticos para uma empresa de Ribeirão, por exemplo, que é a Conexia. A gente consegue formular questões para vestibulares também. Então, tem muito campo para o historiador atuar. E a regulamentação vai auxiliar nisso, inclusive na abertura de concursos públicos, né? Para que historiadores trabalhem com arquivos dentro do judiciário, por exemplo, ou dentro de outras instituições, né? Então, é essencial. Maravilha. Olha, o nosso glorioso Chiquinho Toffoli, que você deve conhecer bem também, né? Amigo. Excelente entrevista com o Matheus Sacomã. Um abraço a esse jovem e promissor professor. Isso aqui já é concreto, Chiquinho. Isso aqui já é um fenômeno. Estamos caminhando aí. E o Marcelo Amádio também dando boa tarde. Bom, o Matheus, mas hoje você atua como professor universitário no Unify, né? Isso, nos cursos de Pedagogia, História e Ciências Biológicas. Trabalho também no Objetivo e aqui no Poliedro, no cursinho, e atuo também em Núbia, na Escola do Estado, a Iraldo.
respaldo. Né? Ah, que legal. E assim, são questões assim, são ambientes bem diferentes, né? São. E que dá assim uma riqueza de experiências, principalmente nessa área, né? Exatamente. A gente consegue passar a experiência do ensino público para os alunos que estão passando por nós na formação da licenciatura, né? Tanto na pedagogia quanto na história. E também conseguimos ter uma visão do ensino privado e as suas características e a forma de atuar. Então, assim, essa experiência é interessante porque a gente não acerta 100%, a gente está sempre cometendo erros, mas aprendendo com isso, e nós conseguimos dar essa visão ampla para os alunos. E eu, sempre quando me perguntam onde você prefere atuar, eu não consigo exatamente escolher, porque todas têm uma característica legal, assim, muito bacana. São ambientes diferentes, Sim, pessoas sim. diferentes, mas todas no mesmo contexto, onde a história cabe, assim, de uma forma... E é o que eu tento passar também para todo mundo que conversa comigo, não só os alunos. Eu falo assim, a gente precisa aproveitar as oportunidades que nós vamos ganhando e desenvolvendo, né? Então, o que vier, a gente está trabalhando. Maravilha. Deixa eu agradecer também aqui a Maísa Rodrigues Sacomã. Isso, minha esposa. Ah, sua esposa? Minha esposa. Que legal. Excelente entrevista. Parabéns. Da nossa parte, muito obrigado. E também meu amigo Chicão Torturello, né? Tá desejando uma ótima tarde, um bom trabalho para nós aqui. Mas, Matheus, vamos falar também, né, da sua atividade na literatura, né? Sim. Você que é o autor do livro aqui, inclusive parece que tem até disponibilizado como e-book, eu vi lá. Sim. Que é Da Serra à Costa, o Peru e as obras de Mário Vargas Llosa, de 1950 a 1960. Eu dei uma passada aqui nesse release, né? E, assim, fiquei curioso, porque o interesse, né, nessa questão da história peruana, quer dizer, história é história, a gente está nesse contexto, Claro. Estamos no mesmo continente, mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa obra. Não, bacana. Esse livro, na verdade, era resultado da pesquisa que eu desenvolvi durante o meu mestrado, orientada pelo professor Marcos Sorrilha Pinheiro, que é professor da Unesp lá de Franca. E aí nesse livro eu caso um pouquinho a literatura e a história em conjunto, porque eu analiso um grande escritor peruano que é prêmio Nobel de 2010. Dispensa apresentações, né? E eu já lia muitos dos livros dele, e quando eu comecei a sentar com o Marcos para conversar, a gente tem uma relação muito bacana, somos grandes amigos, ele é meu padrinho de casamento, somos torcedores do mesmo time também, que é o Palmeiras, né? Até isso. Você viu, Chicão? Você viu, Terezinha? Até isso, viu? Até isso. Cara, né? é bom. Aqui, ó, deixa eu aproveitar o embalo aqui. O Chicão tá dando parabéns ao Matheus, né? Professor historiador, e a dona Terezinha, nossa mãezona, Terezinha Toffoli. Excelente, esclarecedora entrevista. Parabéns e obrigado pela dica, viu, Terezinha? Mas segue ela aí. E aí nessa nossa obra, então eu tentei, conversando com ele, falou, mas a gente podia trabalhar um determinado período da história do Peru, que é a década de 50 e 60, através desses livros, desses romances, porque são romances, na verdade, né? Mas os romances também nos ajudam a compreender a realidade, o que de fato acontece. E esse é um período no Peru em que nós temos um grande movimento de uma população que está vindo da serra, muito pobre, para a costa, para a região de Lima, né? A procura de melhores condições de vida, a procura de emprego. E essa população ela vai ter alguns choques culturais, sociais, econômicos dentro dessa nova realidade que ela vem enfrentar na grande cidade que é a Lima, né? E isso é retratado nos livros do Mário Vargas Llosa, mas do ponto de vista dele, logicamente, né? Porque ele vem de uma família de classe média, ele tem uma visão hoje que é uma visão liberal, mas ele já foi de esquerda também. No período desses livros, inclusive, ele apoiou a Revolução socialista na Rússia, depois em Cuba, mas enfim. Então, através dos livros dele, a gente consegue também ter uma perspectiva, uma visão desse movimento todo que acontece no Peru. Porque justamente muitas das obras das ciências sociais, das ciências humanas, elas se voltavam mais para analisar esse migrante que estava chegando. No caso do Vargas Llosa, ele trabalha muito com a população que já estava ali na cidade e como ela vai se relacionar com essa população que chega. Isso, exatamente isso. E, lógico, a gente sempre pode usar, através de uma história comparativa, pensar também no Brasil em si. Nós temos esses processos de migração por aqui também. Mais ainda, né? Sim, principalmente dos nordestinos vindo para São Paulo, mas tem outros movimentos também que a gente tem, por exemplo, do Sudeste para o Centro-Oeste em determinado momento. Tal. Temos a história do gaúcho que foi para o Cerrado e fez o que fez. Sim, exatamente. Então, tentar trazer novas formas de abordar essa problemática peruana e que outros historiadores aqui no Brasil possam se aproveitar disso também. Inclusive, só rapidinho, esse livro ele foi lançado mais para o mercado internacional, então ele custa muito caro, mas tem o e-book disponível gratuitamente. Mas agora
junto com a editora Alexa, nós estamos fazendo um projeto novo de revisão em cima desse livro. Nós vamos lançar ele de fato aqui no Brasil, inclusive com o Marcos, que foi meu orientador, fazendo o prólogo do livro. E para o final do ano a gente deve ter essa obra disponível aqui no mercado nacional, aí um preço mais acessível, e com algumas modificações, né, nesse trabalho. Maravilha. Deixa eu só falar aqui, ó. O Chicão tá falando, ninguém é perfeito, hein, professor Matheus? Vai, Corinthians, né? Ele falou assim que precisa realmente resgatar a história da Alta Paulista aqui, né? Sim, falou, compra importante. a ideia aí, mestre, né? Não, claro. Inclusive, claro. nós temos também, puxa, eu sou tão ruim de memória, eu falei com ele aqui, ele é colunista do Siga Mais, inclusive. Como que é o nome? O professor Thiago, acredito. Thiago. Nós temos o Thiago aí que faz esse trabalho também. Sim. E tal. Agora, é muito interessante que, apesar de tudo, o Peru tem uma história muito rica, né? Essa questão dos incas, né? Essa questão da cultura xamânica, que é a cultura da serra, que você falou. Então eu sei que entra por um caminho meio místico, mas é história, sabe? Não, claro. Tá é uma lá, forma de explicar o que aconteceu. Né? O Machu Picchu tá lá. A gente, cada vez, quando a gente pensa que já ouviu tudo sobre isso, você sempre descobre alguma coisa algo novo, exatamente. diferente, né? É uma história que ela vai além do Peru, é toda a Cordilheira dos Andes, aí sobe, depois desce até aqui no Chile, vai até lá na Patagônia. Então, assim, tem umas coisas que realmente você começa a entender por que é diferente, você começa a olhar, né, essas pessoas da América Latina, né, você vê os traços e tal, eles são muito mais da terra, você vê que eles têm traços mais nativos do que nós, né? Sim, de fato. É que a gente passou por um processo de miscigenação que exatamente nas colônias da Espanha, né, como o caso do Peru, Argentina, enfim, não há, por exemplo, uma presença de africanos tão grande, né? A não ser na América Central, mas aqui na América do Sul, não. Então os nativos foram utilizados como mão de obra forçada e tudo mais, trabalho servil, muito ferrenho também, que estabeleceu uma relação muito complicada, né? Então a gente tem essas diferenças, né? Tem até inclusive na própria Constituição Física a gente consegue, né, verificar essas características, né? É interessante. Bem diferentes. Matheus, a gente ficaria aqui a tarde toda falando, o assunto não ia faltar. Claro. Queria te agradecer aí por nos atender e dizer que qualquer novidade nessa questão do livro e tal, né, a gente gostaria de falar de novo. Se tiver algum assunto novo, história e nada, claro, sabe, nada se assemelha a isso. Isso, a história está sempre em transformação. Exato. A gente tem sempre coisa para falar. Legal. Obrigado por nos atender, parabéns pelo trabalho, pelas obras, né? A gente sabe que o professor ele é diferenciado, né? Tem essa pegada idealista mesmo, vai além da profissão para fazer tudo que você faz, isso faz toda a diferença. Obrigado por nos atender, mais uma vez, parabéns por tudo aí. Bacana, obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição também para a gente se encontrar outras vezes. Valeu. Opa, faremos isso. Obrigado, professora Terezinha, nossa mãezona aí. Valeu, viu? Né? E o Chicão tá dando parabéns mais uma vez. Muito obrigado a você que esteve conosco, né, nesse bate-papo bem bacana e enriquecedor aqui com o professor historiador Matheus Barroso Sacomã. Muito obrigado a Cleide que esteve com a gente também. Uma excelente quinta-feira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã, no mesmo horário, se Deus quiser, estaremos de volta. A gente se fala. Até mais. Você acabou de ouvir na Life FM 107,9. Jornal do Meio-Dia. Rádio Life FM. Informação e prestação de serviço. A rádio da comunidade.